como foram esses dias. E nós queremos, obviamente, não tem a possibilidade de falarmos tudo o que aconteceu, mas nós queremos colocar algumas coisas que foram feitas por nosso Senhor após a sua ressurreição e antes dele subir aos céus. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Atos, capítulo 1, versículo 6. Até o versículo 11. E a palavra do Senhor diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será que esse é o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado no meio de vocês para os céus, virá de modo como vocês o viram subir. Deus, nós te louvamos por tua palavra. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz. Queremos louvar o teu santo nome e pedir ao Senhor para que a tua palavra fale em nosso coração essa noite e que nós possamos sair deste lugar transformados pela tua graça, em nome de Jesus. Na semana passada, nós vimos sobre a ressurreição de Jesus. E não só vimos isso, mas também trouxemos algumas evidências históricas de que, de fato, o nosso Senhor ressuscitou. E não só ressuscitou e morreu logo após, mas ressuscitou e nós cremos que ele vivo está. Como qualquer outro homem que possa ter ressuscitado, como, por exemplo, Lázaro, que o próprio Senhor ressuscitou, ou alguns outros homens, que nós temos vários relatos que já ressuscitaram após mortos, ainda nos dias de hoje. Mas esses homens tornam a morrer, mas o nosso Senhor não morreu. E quais foram algumas dessas evidências que nós vimos que Jesus, de fato, vivo está? Primeiro, algumas testemunhas oculares, não poucas, mas muitas testemunhas oculares. Os próprios discípulos, as mulheres que lá estavam. Paulo cita na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que aproximadamente 500 pessoas viram o Senhor de uma só vez. E nós vimos também que perante a lei de Moisés era necessário o testemunho de 2 ou 3 pessoas para testificar um fato. Mas o nosso Senhor foi visto por mais de 500 pessoas. Outra evidência muito forte também de que Jesus vivo estava era que o túmulo estava e continua vazio. A antítese para uma prova é a contraprova. Então, se alguém me acusa de alguma coisa, alguém diz que eu fiz alguma coisa que eu não fiz, a pessoa tem que provar que eu não fiz através de fato. E até hoje, ninguém encontrou o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio e o túmulo continua vazio. E a terceira evidência de que Jesus, de fato, ressuscitou foi o testemunho das mulheres. 3 mulheres. Maria, Joana e Maria Madalena. E por que era tão importante o testemunho dessas mulheres? Porque o testemunho da mulher, em qualquer sociedade antiga, não valia de nada. Então, se os discípulos quisessem mentir, eles não poderiam usar o testemunho de uma mulher, porque a palavra de uma mulher e nada, infelizmente, era a mesma coisa. Mas o Senhor instituiu que essas 3 mulheres fossem lá, e chegando lá, não vissem mais o corpo de Jesus. Maria, Joana e Maria Madalena chegaram até o túmulo e de repente não viram que o Senhor estava lá.
e voltaram para contar para os discípulos. Mas quando elas chegaram para contar para os discípulos não acreditaram que Jesus não estava no túmulo. Tanto é que Pedro e João correm para ver se de fato aquilo era verdade. E quando eles chegam no sepulcro, eles não veem o corpo do Senhor. Eles veem os lençóis que estavam envolvendo o Senhor, não jogados pelo chão, não abandonados pelo chão, mas dobrados, como a forma de alguém que acabava de se levantar e deixou os lençóis dobrados sobre aquela pedra fria. Não era a cena de um roubo de um corpo, mas era a cena de que, de fato, o Senhor tinha ressuscitado. Porém, as duas mulheres e os dois discípulos voltaram para juntos os outros discípulos. Mas houve uma mulher que permaneceu naquele lugar. E o nome dessa mulher era Maria Madalena, a mulher na qual Jesus tinha expulsado 7 demônios e havia convertido o coração daquela mulher. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher ainda estava investigando de forma própria. Ela não tinha a ajuda dos discípulos, porque eles voltaram para casa. Os soldados romanos não queriam que aquilo fosse verdade. Os judeus não queriam que aquilo fosse verdade. O que sobrou para Maria Madalena foi procurar de forma própria aonde estava o nosso Senhor. E a palavra diz no livro de João, no capítulo 20, que de repente, quando os discípulos não estavam mais lá, quando as mulheres também não estavam mais lá, 2 anjos aparecem para Maria Madalena. E aí esses anjos dizem, ele não está mais aqui. O Senhor que você procura ressuscitou. Ao passo que Maria Madalena vira as costas para ir embora ou para continuar procurando evidências. E quando ela vira as costas, a Bíblia diz que ela vê um homem que ela confunde com um jardineiro. E aí quando ela olha para esse homem confundido com um jardineiro que estava tomando conta do túmulo, ela pergunta, você viu o corpo do meu Senhor? E a resposta daquilo que Maria pensava que era o jardineiro foi diferente do que ela esperava. Porque a resposta que aquele homem deu a Maria foi a chamar pelo nome. Esse homem diz a ela, Maria. E aí quando Maria Madalena ouve ele dizer Maria, automaticamente ela cai em si, sabendo que aquele homem que estava no jardim do túmulo, no jardim do sepulcro, não era um jardineiro, mas era o nosso Senhor Jesus. Apenas uma palavra. Por quê? Porque ela conhecia a forma que ele falava. Ela sabia que aquela voz era inconfundível. Portanto, era uma forma que talvez ela não conseguia reconhecer, mas a voz era irreconhecível, não tinha como discutir se era ou não era do nosso Senhor, que ela reconheceu dizendo, Rabone, que quer dizer mestre. E aí o Senhor diz a ela, não me toques, porque eu ainda preciso me apresentar ao meu Pai. E Maria volta para contar aos discípulos, agora não dizendo mais que o sepulcro estava vazio, volta dizendo, o Senhor não está morto, eu o vi face a face. Ela volta dizendo, o Senhor que andou conosco durante 3 anos e meio não está mais morto, eu acabei de encontrar com ele no jardim, e ele está vivo. A primeira aparição do Senhor aconteceu ainda no túmulo, ainda na saída do túmulo, ainda no jardim onde ele estava enterrado, e apareceu para Maria. O primeiro ato do nosso Senhor não foi aparecer perante Roma dizendo, eu estou vivo. O homem que vocês crucificaram agora está vivo. O primeiro ato do Senhor não foi chegar até os sacerdotes dizendo, vocês pediram a minha cabeça. Talvez alguns de nós com o espírito de vingança, se tivéssemos tamanha glória e força, iríamos no sacerdote dizendo, vocês pagaram a Judas 30 moedas de prata, mas não resolveu, eu estou vivo. Talvez se tivéssemos poder e força de vingança, nós iríamos a Roma e diríamos a César, não resolveu. Me mataram, mas o problema não acabou, eu estou vivo. Mas não, Jesus não apareceu a César. Jesus não apareceu aos sacerdotes. Jesus não apareceu aos discípulos. Jesus apareceu para uma ex-endemoniada. A primeira pessoa que Jesus resolveu aparecer foi para uma ex-endemoniada. Isso traz a grandeza do nosso Senhor. Porque o nosso Senhor sempre escolhe pessoas que são improváveis aos nossos olhos. Lembra do ladrão na cruz? Um à direita, outro da esquerda. E aí, o da esquerda o condena dizendo, você não está salvando nem a si mesmo, desce daí.
salva o Senhor e salve a nós. O Senhor não é rei? O Senhor não é Deus? Salve a nós. Ao ponto que o da direita diz, não, nós merecíamos estar aqui, esse homem não. Aí o da direita diz, Senhor, se possível, permita com que eu entre no seu reino. E o Senhor diz a ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Preste atenção. Jesus resolve inaugurar o paraíso com um ex-ladrão. Jesus resolve aparecer quando ele ressurge, não aos seus discípulos, que talvez eram moralmente melhores, mas apareceu a uma ex-endemoniada, nos mostrando que o Senhor não faz acepção de pessoas. Talvez a igreja faça. Talvez os irmãos das igrejas, eu digo igreja no modo geral, talvez nós façamos acepção de pessoas, mas Jesus não. Quando ele resolve entregar o que há de melhor nele, muitas das vezes ele não escolhe os que são mais santos, entre aspas, mas eles escolhem aqueles que estão mais disponíveis. E a única que estava disponível a ficar no jardim do sepulcro até descobrir o que tinha acontecido com o Senhor foi Maria. E a primeira coisa que o Senhor fez foi aparecer para ela. Aí a segunda coisa que o Senhor fez foi aparecer para os seus discípulos. Abra sua Bíblia comigo. No livro de João, no capítulo 20, versículo 19. João 20, 19. Me dá um pouquinho de retorno, por favor. João 20, 19 diz assim: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isso, sobrou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. A primeira coisa que Jesus faz, aparece aos discípulos, a Maria. A segunda coisa que Jesus faz, ele aparece aos discípulos. Maria vê o Senhor ainda no início do dia, mas os discípulos saem correndo do sepulcro, do jardim, e vão para um lugar, para uma casa fechada, e lá eles continuam. Por quê? Porque a cidade aparentemente estava normal naquele dia de domingo. Talvez o comércio estava normal naquele domingo. Porém, os discípulos estavam com medo e juntos trancados a casa, com a porta fechada. Por quê? Porque eles haviam crucificado o Senhor deles na sexta-feira. O que impedia de que os judeus tivessem cartas para matar também os discípulos? O medo dos discípulos foi tão grande que eles simplesmente ficaram trancados em casa. E trancados em casa eles ficaram durante todo o dia. Mas, de repente, com as portas trancadas, com as janelas fechadas, a Bíblia diz que homens não bateram a porta. Não diz que homens bateram na janela. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa, ainda que a casa estivesse totalmente fechada. E aí a Bíblia diz que as portas fechadas, janelas fechadas, mas Jesus entrou na casa. Por quê? Porque o corpo que aquele Jesus apresentava não era o corpo que ele tinha antes da sua morte. Não era um corpo fadado às limitações naturais. Não era um corpo fadado às coisas naturais como eu e você, mas já era um corpo glorificado. Por quê? Porque Jesus morreu e não ressuscitou como Lázaro, uma ressurreição comum. Jesus morreu e não ressuscitou como qualquer outra pessoa que já ressuscitou durante a história. Mas ele morreu e ressuscitou numa ressurreição gloriosa e com corpo glorioso. Imagina, irmão, a casa fechada, os discípulos tremendo de medo, e de repente não batem na porta, não batem na janela, mas simplesmente o Senhor aparece dentro de casa. Ninguém pede permissão para entrar, mas o Senhor aparece dentro de casa. E aí ele aparece sem abrir as portas e a janela e dá a paz àqueles discípulos, mas não uma paz comum mais.
Mas uma paz que acalma o coração, porque os discípulos estavam desesperados. Os discípulos estavam desnorteados, porque não sabiam o que seria. Então a paz que Jesus ministra sobre eles era dizendo: eu estava morto. De fato não havia vida em mim. De fato o que vocês viram acontecer na cruz do Calvário aconteceu como eu havia dito a vocês. Mas agora eu ressurgi. Agora eu ressurgi e o corpo que eu tenho, esses homens não conseguem mais matar. É um corpo sobrenatural. É um corpo revestido de poder e glória. E não só isso, irmãos. Após entrar e dar a paz àqueles discípulos, a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Olha que engraçado. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 5, que o Espírito de Deus deixa de habitar com os homens por causa do aumento do pecado. Lembra de Noé? Quando Deus destrói a terra com o dilúvio? Antes de Deus escolher Noé, a Bíblia diz que Deus retira o Espírito dele sobre a terra e o Espírito dele não habitava mais sobre os homens. E assim foi até a vinda de Jesus, porque o Espírito Santo vinha, fazia alguma coisa através de algum homem e depois voltava. Já dei exemplos aqui como Sansão, por exemplo, que quando ele ia encarar os filisteus, ele era possado pelo Espírito, matava os filisteus e depois o Espírito saía. Davi a mesma coisa, ou seja, o Espírito vinha, fazia o que tinha que fazer e depois ia embora. Mas quando Jesus ressurge, a Bíblia diz que ele assopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Mas o assoprar aqui, quando nós vamos buscar exatamente o que Jesus queria fazer, e na Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia em hebraico, porque o Antigo Testamento é em hebraico, e existiram 70 homens, que eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, encomendada por Ptolomeu. E aí nessa tradução chamada Septuaginta, que é o grego escrito, traduzido do hebraico, quando eles traduzem, eles colocam o sopro não como um sopro comum. O verbo que eles usam não é um verbo de um sopro comum. Eles usam o mesmo verbo que foi usado no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Olha só o que diz. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O verbo que é traduzido, o soprar de João, é o mesmo verbo que é traduzido em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Não é um sopro comum. Jesus não sopra sobre os discípulos um sopro qualquer. Jesus não sopra sobre os discípulos um sopro como os humanos sopram. Mas o sopro que Jesus assopra sobre aqueles homens é o mesmo sopro que Deus assopra sobre Adão quando estava sendo criado. Ou seja, Deus assopra sobre Adão para que Adão tivesse vida. Jesus assopra sobre os seus discípulos para inaugurar uma nova criatura. Quando Deus assopra sobre Adão, ele assopra comunicando vida e criando o primeiro Adão. Mas quando Jesus assopra sobre os seus discípulos, ele assopra comunicando o Espírito Santo e inaugurando uma nova criação, uma nova vida. Quando Jesus assopra sobre os seus discípulos, ele estava dizendo: o que estava no velho homem acabou. O que habitava em vocês do velho homem acabou. A partir de agora, quem for habitado pelo Espírito não está mais no velho Adão. Não está mais no Adão caído, mas está no novo Adão. Olha só o que diz a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem
celestial. O sopro que Jesus dá sobre Adão traz vida a Adão, mas quando Adão cai no Éden, a vida de Deus não existe mais no homem caído. Portanto, quando Jesus vem e ele assopra o Espírito Santo, ele comunica: o velho homem não pode habitar mais em vocês, porque a partir de agora, o que vai habitar em vocês não é mais natural, mas é sobrenatural. É por isso que a única pessoa que pode transformar o homem natural no homem espiritual é o Espírito Santo. Deixa eu te dizer, não existe nada que nós possamos fazer que possa transformar a vida do homem e da mulher, a não ser a concessão, a não ser o sopro de vida do Espírito Santo. Existe uma frase antiga dizendo que aqueles que não vão para Cristo pela dor, pelo amor, vão pela dor. Mas isso, biblicamente, é impossível de se provar, porque a dor não é capaz de trazer ninguém para Jesus. Porque a única pessoa que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A única pessoa que pode transformar o coração do homem não somos nós. Uma esposa pode transformar o coração do marido até um certo ponto. O marido pode transformar o coração da esposa até um certo ponto. O pai pode transformar o coração do filho até um certo ponto. O filho pode transformar o coração dos pais até um certo ponto. Mas a única pessoa que tem o poder de transformar e virar a vida da pessoa em 360 graus é o Espírito Santo. É por isso que você vê pessoas que eram ímpias. É por isso que você vê pessoas que eram más. É por isso que você vê pessoas que não tinham vida em si. Pessoas que você olha hoje e diz: eu não acredito que você se converteu. Fulano de tal não valia nada. Fulano de tal era ruim. Fulano de tal fazia, acontecia. É por isso que você vê pessoas que um ano estava mal, outro ano estava totalmente transformada. E aí a pessoa tem reações que você não acredita que ela tem. Dizendo: meu Deus, como é? Antigamente você reagiria assim, agora você reage assim. Não é porque uma outra pessoa teve a capacidade de transformá-la, mas é porque o Espírito Santo a transformou. Eu disse a vocês aqui na semana passada sobre um documentário no YouTube chamado O Poder de Deus, que relata pessoas no Nordeste, principalmente, que estão sendo encontradas por Jesus, e pessoas que são más. Pessoas que fazem parte de facções criminosas, más, pessoas más, com coração mau, com coração corrupto, que dormem mal, mas acorda querendo transformação de vida. Dormem não amando, não cuidando da esposa, e acordam dizendo: essa mulher precisa ser cuidada. Esse homem precisa ser cuidado. Os meus filhos precisam ser cuidados. Por quê? Porque não foi uma obra natural, uma obra carnal, mas foi obra do Espírito Santo. Porque o único que pode comunicar vida eterna nas pessoas não são os homens, mas é o Espírito. E a partir daquele momento que eles recebem o Espírito Santo de Deus, eles recebem a encomenda, eles são encomendados de pregar o Senhor, de pregar o Evangelho. Eles começam a ouvir que eles precisam agora não mais falar sobre eles, mas falar sobre a mensagem do Evangelho. Jesus aparece para Maria, Jesus aparece para os discípulos, mas agora Jesus vai aparecer para alguém que de fato precisava ser encontrado pelo Cristo ressurreto. João capítulo 21, versículo 15. Abre sua Bíblia comigo. João 21, 15. A palavra do Senhor diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama?
E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado a terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Júnior, pode vir? Jesus aparece para as mulheres, para os discípulos em geral, mas agora ele aparece para um discípulo. E esse discípulo em especial, ele precisava ser encontrado por Jesus de uma forma especial. Pedro estava nesse evento em que os discípulos receberam o Espírito Santo. Mas o contexto do capítulo 20 diz que Pedro resolve voltar a pescar, mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo. E ele não vai sozinho, vai Pedro e mais 6 discípulos. E a Bíblia diz que eles pegam os barcos, pegam as redes e jogam a rede no mar para tentar pescar alguma coisa. Aí a Bíblia diz que eles tentam o dia inteiro pescar. Aí já cansados de pescar, eles começam a juntar as redes para voltar para a praia. E aí, não tendo pescado nada, eles puxando o barco. A Bíblia diz que cerca de 90 metros de distância da praia, chega alguém na beira da praia perguntando se eles tinham pescado alguma coisa. Aí a resposta dos homens que estavam no mar ainda, trazendo o barco, trazendo as redes, era: não pescamos nada. Aí sabe o que o homem que estava na praia disse a eles? Então lance a rede para o outro lado do barco. Vocês tentaram a noite toda pescar, lançando a rede de um lado. Lance a rede para o outro lado do barco. Aí a Bíblia diz que quando eles tentam puxar a rede, não havia possibilidade de puxar. Por quê? A rede tinha, especificamente, 153 peixes. Não estamos falando de peixinho. Estamos falando de peixe de verdade. Tantos peixes que 7 homens não conseguiram puxar para o barco. E aí, quando eles não conseguem puxar para o barco, eles vêm à pescaria. A Bíblia diz que João olha e diz para Pedro: Pedro, nós já vimos essa cena antes. Eles tentam puxar, mas a rede não vem. Aí eu quero que você imagine comigo o cenário que estava. O cenário que Jesus resolveu restaurar esses homens foi o mesmo cenário que ele usou para chamá-los para o ministério. A Bíblia diz que quando eles vão começar o ministério, eles estão no mar pescando, Pedro, Tiago e João, e depois de tentar pescar a noite toda, depois de jogar a rede a noite toda, eles não conseguiram pescar nada. E aí Jesus os chama, usa o barco como estrutura, prega para aquelas pessoas, depois manda eles voltar com o barco e pescar. Eles voltam com a rede, chegando a dar pique no barco. Aí Jesus, para restaurá-los, fala: já sei como vou restaurá-los. Eles não mudaram o cenário, eu também não mudo o cenário. João olha e diz: Pedro, eu já vi esse homem em algum lugar. Já teve déjà vu? Já teve essa sensação de viver um momento que você já viveu antes? Talvez seja a mesma coisa, mas dessa vez eles tinham vivido aquilo de fato. Aí eles olham e dizem: já vivemos isso antes. Já passamos por isso antes. Esse mesmo homem estava na praia, mandou jogar a rede para outro lado, e nós jogamos e puxamos a rede cheia de peixes. Aí, para restaurar Pedro, eles precisavam fazer algo a mais. Ele precisava fazer algo a mais, por quê? Porque a experiência do barco era coletiva. Mas além da experiência do barco, a Bíblia diz que Jesus tinha preparado uma fogueira na beira da praia. E aí, quando eles saem, Jesus pergunta a eles:
Vocês estão com fome? Eles dizem sim. Jesus diz: tem fogueira e tem peixe. Sabe para quê? Para lembrar Pedro que alguns dias atrás ele estava em outro lugar, em outro cenário parecido com esse, se esquentando numa fogueira e comendo peixes. Mas não era um ambiente como esse que Jesus estava. Era um ambiente da traição. Há poucos dias atrás, Pedro estava se escondendo pela cidade porque Jesus estava preso. Pedro queria continuar presenciando a cena. E aí, tentando presenciar a cena, ele vai de canto em canto. Mas a Bíblia diz que Jesus, antes de ser preso, diz a Pedro: Pedro, você vai me trair 3 vezes antes que o galho cante. Aí quando Jesus vai preso, Pedro, mesmo afirmando que não o trairia, ele se assenta no lugar, numa fogueira com peixes, para se aquecer. E aí quando ele estava nessa fogueira, algumas pessoas ao redor olham para ele e dizem: eu te conheço. Você andava com ele. Você fala como ele falava. Você se veste como ele se vestia. Os seus trejeitos são como o dele. Sabe o que Pedro faz na primeira fogueira? Não conheço. Nunca ouvi. Pedro levanta e corre para outro lugar. Quando ele chega em outro lugar, outra fogueira, porque era uma noite fria em Israel. E aí quando ele tenta se aquecer novamente, outra pessoa diz: eu te conheço. Você estava com ele. Eu vi ele passando por aí curando pessoas e você estava com ele. Eu vi ele por aí libertando pessoas e você estava com ele. Pedro diz: não estava. Levanta e sai para outra fogueira. E aí quando ele está em outra fogueira, as pessoas levantam e dizem: eu te conheço. Você estava com ele. A Bíblia diz que Pedro nega, se levanta, mas quando ele se levanta, o galo canta. Temor, arrependimento, por ter falado 3 vezes não, quando disse anteriormente que não traria o Senhor, não trairia o seu mestre. Aí Jesus recria o primeiro cenário, quando ele estava sendo chamado para o ministério. O segundo cenário, quando ele estava traindo o Senhor. Depois de ter refeito o cenário da chamada, ele refaz o cenário da traição, mas agora ele faz outra pergunta. A pergunta de Jesus para Pedro é: tu me amas? Pedro, sabendo do que fez, ele diz: eu te amo. Aí Jesus, para reconstruir o cenário, ele pergunta de novo: Pedro, tem certeza que me amas? Pedro diz: eu te amo. Aí pela terceira vez, o Senhor pergunta: você tem certeza que você me ama? Aí Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Aí ele diz: apacente as minhas ovelhas. Jesus recria o cenário para resgatar do remorso um dos mais virtuosos pregadores do Evangelho. Porque Pedro podia ter um coração difícil. Pedro podia ser complicado de lidar. Mas ele amava o Senhor. Pedro podia ter um coração duro. Tanto é que na prisão de Jesus ele corta a orelha de um homem. Quando os homens iam prender, coloca a mão, tira a mão, coloca a mão. Pedro arranca a espada e arranca a orelha do homem. Jesus diz: guarde essa espada. Porque era extremamente sanguinário, coração duro, mas amava o Senhor. Jesus resgatou a Pedro, ainda nos seus 40 dias. Quando estava nessa terra, Jesus resgatou o homem que na sua primeira pregação converteria o coração de 3.000 homens num só dia. E a última coisa que Jesus fez nos seus 40 dias foi o que nós lemos no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 6 ao 11. A Bíblia diz assim, versículo 8: mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco o puseram ao lado dele. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando às alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para os céus, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. 3 informações importantes nesse texto, que é o último dia de Jesus nessa terra, que foi o último dia de Jesus. A primeira informação importante: vocês serão revestidos pelo Espírito Santo. Presta atenção. Eles já haviam recebido o Espírito pelo próprio Senhor assoprando. Mas o Espírito era o selo para a salvação, porque eles haviam sido encontrados por Jesus. Mas agora eles não receberiam apenas o selo, mas eles receberiam poder. Presta atenção. Poder para curar, sim. Poder para libertar, sim. Poder para fazer milagres, sim. Mas a segunda informação é mais importante, talvez, do que a primeira. Por quê? Porque o poder que eles receberiam era para tudo isso. Mas eles receberiam poder não só para isso, mas para serem testemunhas de Jesus. E não são os clássicos testemunhos de Jeová lá não, tá? Quando eles dizem, quando Jesus diz que eles receberiam poder para ser testemunha, preste muita atenção no que eu vou te dizer. A palavra testemunha não é alguém que fala sobre. No original, a palavra testemunha quer dizer mártires. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês receberão o poder do Espírito Santo, não só para curar, não só para libertar, não só para fazer milagres. Vocês receberão o poder do Espírito Santo para morrer por causa do meu nome. Vocês receberão poder porque a mensagem vai custar a cabeça de vocês. A mensagem vai custar a vida de vocês. A mensagem vai custar o que vocês têm de precioso, de mais precioso que a vida de vocês. O poder que eles receberam não foi para operar coisas normais. Hoje nós vemos homens abusando do que dizem ser o poder de Deus e fazendo coisas ditas miraculosas. Mas o poder que os discípulos receberam e que nós recebemos é o poder para sermos testemunhas, ou seja, mártires. Morrer por causa de uma mensagem. Aí eu te provo que eles receberam esse poder. Sabe como? Preste atenção nisso aqui. Como os 12 morreram. Primeiro, Tiago. Ele foi o primeiro a ser morto no ano 44, decapitado por ordem de Herodes Agripa. Segundo, Simão Pedro. No ano de 64, aproximadamente, crucificado de cabeça para baixo, porque não aceitou morrer como nosso Senhor. Disse, eu vou morrer na cruz, mas vira ela de cabeça para baixo, porque eu não aceito morrer como meu Senhor. Terceiro, André, crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia. Quarto, Filipe. Os relatos dizem que ele morreu ou por crucificação ou por apedrejamento. Depois, Bartolomeu foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Depois, Tomé, morto, atravessado por lanças na Índia. Depois, Mateus, supostamente morto, ou cravado no chão, e depois decapitado na Etiópia. Depois, Tiago, apedrejado e finalizado com pauladas em Jerusalém. Depois, Simão, o Zelote, cortado ao meio na Pérsia. Depois, Judas Tadeu, morto por flechadas. Depois, Matias, que foi substituto de Judas, morreu apedrejado e decapitado aproximadamente no ano 80 depois de Cristo. E por último, João, que não morreu martirizado, morreu por causas naturais, mas não por tentativas de tentá-lo matar. A Bíblia diz que Diocleciano esquentou um caldeirão de óleo fervendo e o jogou lá dentro, mas ele não morre. Aí o puxa,
o coloca na ilha de Patmos, aonde ele escreve o Apocalipse e morre por mortes naturais. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Todos esses homens morreram porque eram criminosos? Não. Morreram porque roubaram? Não. Morreram porque mataram alguém? Não. Mortos porque levaram uma mensagem. Qual é a mensagem? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mais de 2000 anos se passaram. E a mensagem continua a mesma. A igreja não está aqui para dizer que você vai ter uma vida melhor. Como eu gosto de dizer, quer ter uma vida melhor, trabalhe, estude, quer comprar, quer seu carro? Santander, Itaú, Caixa Econômica, sei lá, arruma um lugar e financia esse negócio 60 vezes. Quer comprar uma casa? A Caixa Econômica está lá 320 meses, paga esse negócio aí de 30 anos. A igreja não está aqui para dizer que você vai ter alguma coisa se você fizer uma troca com Deus. Quanto maior for o seu dízimo, mais o Senhor vai ter que dar a você. Não, 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 não. A igreja está aqui por causa de uma mensagem. E qual é a mensagem? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Nós recebemos poder sobre nós do Espírito Santo para que nós possamos ser testemunhas. E qual que é o fato que eu quero te contar? Aconteceu com os discípulos, aconteceram com várias pessoas, acontece até hoje no Oriente Médio. Morrem mais pessoas hoje no Oriente Médio por amor a Jesus do que no auge da perseguição romana aos cristãos. Amanhã pode ser conosco. Poder para ser testemunha. Eusébio de Cesareia conta a história de uma mulher que ao ter os seus filhos presos, ele diz que essa mulher, ao ter os filhos presos por amor a Jesus, ela não pôde interferir. Tudo que essa mulher fez foi abraçar a esses filhos e exortá-los a permanecerem fiéis a Jesus. Porque uma hora ela iria encontrar com eles nos céus. Ela não foi autorizada a morrer com eles, nem a tocá-los depois da morte, mas ela teve fidelidade para continuar crendo, quando não havia mais nada a crer. O Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunhas. A mensagem continua a mesma. E por último, ele nos dá uma informação. Que a Bíblia diz que os anjos dizem: esse mesmo homem que está subindo aos céus voltará da mesma forma. Primeira informação, vocês receberão poder. Segundo, serão minhas testemunhas. Terceiro, fiquem tranquilos. Da mesma forma que ele está subindo, ele voltará. Do alto, sublime, carregado de glória. Vou falar sobre isso semana que vem, mas a Bíblia diz que todo olho verá. O céu se rasgando de uma ponta a outra, como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que nós estamos fazendo aqui não é um conto, não é uma invenção de história. O que nós estamos fazendo aqui é real. O Senhor disse: eu vou, mas eu volto. Eu estou subindo, mas um dia vocês me verão voltando. Da mesma forma. Fique de pé no seu lugar. Nos 40 dias, o Senhor fez muita coisa. Mas a mais importante delas é nos deixar esse alívio no coração. Mas a paz que reina em nosso coração é que mesmo que tudo piore, porque a nossa esperança não está nas coisas. A nossa esperança não está nos poderes. A esperança do servo de Deus
não está no que vai acontecer no futuro. E se acontecer guerra, tá tudo certo. E se as coisas que nós pensarmos que pudesse acontecer não acontecer, tá tudo certo. Porque a nossa esperança não está nessa vida miserável. A nossa esperança está no dia em que o céu irá se abrir, que veremos o Senhor com poder e grande glória, descendo do céu para nos buscar. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos porque a sua ressurreição foi real. Nós te louvamos porque o Senhor deu a vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus após os 40 dias e vivo estás. Um dia voltará para buscar a sua igreja. Sabemos que o Senhor voltará. Não importa se passou 2000 anos, a nossa esperança continua viva. Nós encontraremos com o Senhor. Um dia o céu se abrirá. E quando o mundo menos esperar, os joelhos terão que se dobrar. E todos os lábios terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Obrigado por sua vida. Obrigado por sua morte que trouxe vida a nós. Nos mantenha intactos e no caminho do Senhor. Que nós não possamos desistir, mas que possamos continuar caminhando para que um dia possamos encontrar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?